Olá, eu sou Gabriele Barbosa, acadêmica do quinto período de Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos. E eu sou Kaila Daniele, também graduando do período de Letras pela Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, da cidade de Picos. Hoje a gente veio falar um pouco com vocês sobre a obra Ressurreição, do autor renomado Machado de Assis. Essa obra constitui como o primeiro romance do tão requintado autor, publicado em 1872 e fazendo parte da primeira geração do romance brasileiro. Ressurreição é uma obra que possui 24 capítulos, escrito em 89 páginas, e escrita por um autor que também conhecido como o maior nome da nossa literatura nacional, Joaquim Maria Machado de Assis, escritor, jornalista, dramaturgo, cronista, poesista, diversos outros conhecimentos que este autor renomado tomou na sua vida. Nasceu no Rio de Janeiro, morreu na mesma cidade, escreveu durante as escolas literárias do romance e do realismo, e tem obras tão importantes e conhecidas como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e várias outras. Embora considerado uma obra da primeira fase do romantismo, ela apresenta um romance mais contido, mais moderado, sem os excessos sentimentais, sem as reviravoltas e sem final feliz, como era comum nos folhetins tipicamente românticos. A sua obra, escrita durante a sua escola literária do romantismo, é considerado um romance por possuir características advindas desse período, como, por exemplo, o subjetivismo e egocentrismo presente no personagem e protagonista Félix, e uma maior liberdade formal no seu enredo, e que possui uma linguagem mais simples e fora dos padrões de formalidade. Onde tem um sentimentalismo bastante conturbado, é um romance mais psicológico, onde o mais importante é analisar o comportamento, o caráter e a personalidade dos personagens, e tem uma figura que tem bastante conflitos internos. Nessa obra, Machado de Assis fez dois prefácios. Um ele nomeou como Advertências da primeira edição, e nesse ele se remeteu bastante à crítica, onde ele pede bondade e franqueza. Ele fala também que o que o animou a escrever essa obra foi a benevolência com que um público recepcionou um volume de contos que ele tinha publicado primeiro. Em seguida, Machado continuou escrevendo seu prefácio e relatando uma nova advertência, esta que agora é dada à nova edição. Machado inicia falando nessa nova advertência sobre os anos que foram produzido esse primeiro romance. Ele também ressalta que esta obra não sofreu muitas modificações, como na composição ou no estilo. Apenas 2 ou 3 vocábulos e algumas correções ortográficas. Ademais, Machado continuou falando que suas futuras obras e algumas novelas fizeram parte da sua primeira fase literária. Machado escreveu essa obra com foco narrativo na terceira pessoa do singular, onde o narrador é onisciente, onde ele sabe tudo e ver tudo a respeito dos personagens de todo o enredo. É um narrador presente, comunicativo, em que o leitor se sente totalmente dentro da história. O enredo se passa em um espaço urbano da alta sociedade carioca e tem um tempo cronológico. Isto é o tempo medido, contado nos calendários e medido pelo relógio, é uma passagem natural do tempo. Por exemplo, na obra, ele passa o tempo com meia hora depois, no dia seguinte,
poucos dias depois, passar um mês desde, e etc. E assim vai acontecendo as ações. Com relação aos personagens desta obra, subdividem-se em protagonistas, o antagonista e os personagens secundários. Os protagonistas são o casal Lívia e Dr. Félix, e o antagonista, o Dr. Batista. Com relação aos grandes protagonistas, começamos falando de quem é Félix. Félix é um médico de uma personalidade complexa, onde, de um lado, ele mistura uma face simples, feliz, com outra face que é desconfiada, que é complexa, que é sistemática. Tem um comportamento ciumento, é um comportamento desconfiado, não acredita no amor, até encontrar a Lívia. Lívia é uma viúva, mais nova do que Félix, este que tinha 36 anos, ela tem 24, mãe de um filho chamado Luiz, uma mulher de uma beleza extrema, deslumbrante e muito madura, em que esse novo relacionamento, ao final da história, a gente percebe que não irá dar certo, devido a esse contraste de personalidades. O antagonista, o Dr. Batista, é o vilão desta história. É aquele que vai fazer de tudo para separar o casal, pois ele é apaixonado pela protagonista. É um homem perspicaz, detalhista, observador. E em seguida vem os personagens secundários. Nessa obra tem bastante personagens secundários. Dr. Viana, que é o irmão de Carolina, que é um homem franco e parasita. Ele é rude, mas ao mesmo tempo serviçal, e aonde chega ele é recebido com frieza e tédio. Temos o Dr. Menezes também, que é um advogado compassivo, generoso e de boa alma, que ele se apaixona por Lívia, mas sublima tal amor e se casa com Raquel. Raquel é uma jovem de 17 anos, que ela é muito simpática, altruísta e se apaixona também por Félix. No entanto, ela também sublime seu amor, e esse amor que é um amor mais platônico. Temos o Coronel, que é o pai da Raquel, um homem excelente e que tem uma relação linda com a família. A Matilde, que é sua esposa, uma mãe de família, de extrema bondade e carisma. Temos a Cecília também, que fora namorada de Félix, tem bons sentimentos e ela também é muito fiel aos seus relacionamentos. E temos outros personagens secundários, como a Clarinha, que é a esposa do Dr. Batista, e temos o Moreirinha, que é com quem a Cecília tem um romance depois que ela termina o seu relacionamento com o Félix. Partindo dessa apresentação, a gente passa a conhecer o enredo, a grande história e a ressurreição. O enredo gira em torno do casal principal, Lívia e Dr. Félix. Este, como eu falei anteriormente, que é um homem complexo, um homem desconfiado e ciumento, que não acredita no amor, onde seus romances duraram por volta de até 6 meses, porque ele não confia em ninguém. E esta grande viúva de 24 anos, de uma mente cheia de sabedoria, que é uma mulher deslumbrante, em que este casal haverá, durante toda a história, uma complexidade. Eles irão se apaixonar, a gente vai perceber isso ao longo da história. Só que devido ao comportamento conturbado de Félix, essa relação não será duradoura. Eles vivem o primeiro rompimento ocorre quando ele tem muita insegurança em relação à Lívia. Depois desse primeiro rompimento, eles vivem um romance secreto quando a Lívia perdoa ele, e a partir daí a Lívia começa a se policiar. Ela não frequenta mais os lugares que ela ia devido à desconfiança de Félix.
Dr. Batista, como é um homem muito observador, ele acaba observando esse comportamento de Lívia e Félix e percebe que eles estão tendo um envolvimento, só que ele tem uma paixão por Lívia. Então, ele tenta separar eles dois, fingindo intimidade com Lívia e para provocar os ciúmes de Félix. Nisso, ele consegue. Félix acaba escrevendo uma carta para Lívia, uma carta bastante violenta, onde ele acusa a Lívia de simulação e de traição, uma carta muito rancorosa e de desprezo. A Lívia, ela recebe essa carta, mas ela não responde. Ela vai na casa dele no dia seguinte e declara o seu amor a ele. Ele perdoa ela e pede perdão também pelas atitudes que ele teve. Ela perdoa e eles voltam a ter o envolvimento deles. No entanto, depois que eles estão vivendo felizes na calmaria, o Dr. Menezes acaba se interessando pela Lívia, porque o Félix e a Lívia, eles vivem um romance secreto e ele não sabia. Aí ele confessa o seu amor para Augusto. Ele confessa o seu amor para Félix. E Félix pensa que a Lívia ela corresponde aos flertes que o Menezes dá nela. E ele acaba rompendo mais uma vez o seu relacionamento com Lívia. Lívia fica muito mal e triste. Depois de um tempo, Félix vai visitar Lívia e percebe que ela está muito triste. Ela declara o seu amor mais uma vez para Félix. E o Félix acaba se convencendo e pedindo ela em casamento. Depois que eles anunciam o casamento para toda a sociedade, o filho de Lívia fica feliz com o envolvimento deles e com o casamento. Aí, no dia seguinte, antes do casamento, o Dr. Batista vai visitar o Félix. Antes dele ir embora, o Félix recebe uma carta de uma pessoa anônima. Ele lê a carta e logo em seguida escreve outra carta para Lívia, rompendo todo o relacionamento deles e o casamento. E vai embora. Essa carta que ele recebeu era uma carta que falava muito mal do relacionamento que Lívia tivera antes do Félix. Falava mal do caráter dela e tudo. Então, Félix, ele acredita que esse amor não irá dar certo devido ao posicionamento que ele acredita dessa carta ser o verdadeiro de Lívia, sendo que, na verdade, essa carta foi uma armação do vilão, Dr. Batista, que tenta separar o casal. Então, ele escreve, como a minha amiga falou, outra carta insultando a protagonista e rompendo o fim do casamento. Depois, Dr. Menezes e Raquel, vendo a situação que Lívia se encontra aflita, se preocupam e tentam acalmá-la, ajudá-la. Ao descobrir toda a farsa, o Dr. Félix, o protagonista, ele tenta me voltar atrás do seu amor. Só que já é tarde, porque Lívia, ela é uma mulher nova, mas como eu falei, muito madura. E ela acredita que um relacionamento não irá dar certo onde o seu parceiro não tem confiança na sua personalidade. Então ela prefere seguir sozinha, seguir com sua maturidade e sabedoria. E Félix também acaba seguindo sozinho e infeliz. Este foi o fim dado a ele, por ter um comportamento diante daquela sociedade em que tudo para ele é duvidoso. A partir dessa narrativa, a gente percebe o quanto Félix era covarde em relação ao amor, só pelo fato dos seus relacionamentos não durarem mais do que 6 meses, só pelo fato dele ficar alimentando essa desconfiança, situações infundadas, a gente já percebe que não tinha como esse relacionamento deles dar certo, porque ele não conseguia de maneira alguma confiar em Lívia. Quando ela também, no primeiro rompimento que eles tiveram, ela fala uma frase para ele que é muito marcante, quando ela diz para ele que cada qual sabe amar o seu modo, o modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Ela mostra o quanto ela estava disposta a se entregar a ele, e não importa a maneira que ele fosse amar ela, o importante era que ela fosse amada por ele. E que, na verdade, ele soubesse o que era amar. Que amar não é agir com esse comportamento que ele estava agindo.
Amar é acreditar, é ser paciente, é fazer de tudo para dar certo. E ele não soube amar. Por mais que ele amasse ela, desse modo estranho, desse modo desconfiado, ele não sabe amar, não saberia amar de verdade. E então ela deixa claro isso, que é preciso saber amar, ter maturidade para amar. E com relação a essa narrativa e levando para o ponto da BNCC, eu pergunto: como a gente trabalharia essa obra com alunos de ensino médio? De acordo com a BNCC, os textos literários compõem a parte central do trabalho no ensino fundamental e devem permanecer nuclear no ensino médio também, porque a literatura ela enriquece a percepção e a visão de mundo dos alunos. Ela cria um universo que aumenta o ver e sentir dos alunos. Então, a BNCC ela poderia dar caminho para que os professores desenvolvam a literatura na sala de aula, por exemplo. Ela faz com que os alunos aumentem seu repertório de leitura, amplia, com que eles tenham mais ampliação em obras significativas e na elaboração de eventos também e nas práticas coletivas, que ela faz com que os alunos relacionem a sua escrita, a sua produção com as produções literárias. E ainda, através dessa obra, a gente poderia trabalhar com alunos, senhores professores e os próprios alunos que estão nos assistindo, de uma maneira que colocasse em prática o conhecimento artístico e cultural dessas pessoas. Como, por exemplo, realizando peças, realizando saraus, onde seria trabalhado uma parte do conhecimento teórico e uma parte do conhecimento que seria colocado à prática, e ao mesmo tempo em que se trabalha esse conhecimento, também se descobre o conhecimento artístico e cultural e desenvolve assim um grande enriquecimento linguístico, literário para cada um desses alunos. Então a gente percebe que a literatura, que essa obra e várias outras existentes na literatura nacional, possibilita não só um conhecimento literário e linguístico, mas um conhecimento de mundo, um conhecimento que vai enriquecer o nosso vocabulário linguístico ao longo dos anos. Exatamente. E o crítico, Afrânio Coutinho, ele fala que ressurreição, que se tinha de mais moderno na primeira fase romântica do escritor, porque ressurreição ela vem se contradizendo, quebrando todo o paradigma daquele romance perfeitinho como era posto e que tinham finais felizes. Não só ele, como vários estudiosos e teóricos, críticos, analisaram esta obra. Um deles foi Joaquim Serra, em A Reforma, onde ele coloca com suas palavras que há muito tempo não lia um livro tão bem recebido e acabado com tanto esmero. Que Ressurreição era um romance que marcaria épocas nos fachos da literatura e seria por Machado o começo de uma carreira triunfal. Então, a gente percebe o grande valor que essa obra teve na vida do Machado e na vida de todos os leitores, estudiosos e críticos. E a gente espera ter despertado um pouco de curiosidade em vocês, que há muitos detalhes na obra que vocês precisam ver que a gente não falou tudo, e que a gente espera ter contribuído com o enriquecimento de seus conhecimentos e que vocês passem a ter contato com essa literatura que é tão linda, esse romance que leva conhecimento não só para a vida literária, mas para a nossa vida amorosa, nossa vida humana, nosso senso comum e também para o nosso vocabulário linguístico. Exatamente. Que essa análise sirva como provocação para que vocês leiam essa obra
e que vocês gostem de lê-la tanto quanto nós gostamos. E obrigada. Foi um prazer. Tchau.